falamos do Santos, falamos também do Palmeiras. Agora eu quero o Corinthians com Transferban, Ranieri, Vitória, a reunião que teve, uma parte da imprensa colocando o Memphis Depay vai renovar o contrato. As informações que eu tenho não são essas. De acordo. Né? Pelo menos as informações que eu tenho de gente verdadeira, certo? Que não é isso. É que ele vai continuar no Corinthians até o término da Copa do Mundo, né? E aí depois vai ver o que vai acontecer. O Maicon, o Corinthians quer comprar ele, né? Daquilo que você informou brilhantemente, Luiz Fabiani, e tudo que está acontecendo no Corinthians em relação depois dessa reunião, né? E também dos cartões corporativos, que vai vir muita coisa pior ainda nos outros cartões em relação às faturas que estão tentando saber aonde estão do Duílio, porque sumiu do Corinthians. Isso é fato, né? Sumiu no dia 31 de maio, craque Neto, numa invasão à presidência do Corinthians, e o clube até protocolou um boletim de ocorrência por subtração de documentos. A investigação já ultrapassou a etapa André Sanches, isso é 2018-2020, agora se inicia a debruçar sobre o mandato do Duílio Monteiro Alves. 9 horas, o toque da Rádio Bandeirantes. Porque a partir das 9 horas da noite teremos a reprodução da Voz do Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. Então agora o alvo de investigação é Duílio Monteiro Alves, ele que comandou o Corinthians mandatário entre 2021 e 2023. As investigações em cima do nome dele e também sobre lavagem de dinheiro, até pelo gasto no Oliveira Mini Mercados. Isso a gente tem repercutido aqui nas últimas semanas. Tudo isso sobre cartões corporativos, não devemos ter novidades nos próximos dias. Vamos falar sobre a reunião de ontem que você citou, craque. Uma reunião de representantes do Corinthians com representantes da Ernst Young, empresa contratada pela gestão Augusto Melo para realizar uma auditoria no clube sobre os últimos 16 anos, uma análise dos contratos e também um caminho de gestão para que o clube consiga finalmente viver uma vida financeira mais saudável. O Corinthians não identificou nenhuma novidade no relatório da Ernst Young, até porque ele é válido até maio de 2024. Então o clube disse que tudo que foi apresentado já era de conhecimento do Corinthians e as providências estão sendo tomadas. O que eu tive de informação, não vi se isso foi publicado em outros lugares também, é que nos caminhos a serem seguidos, a Ernst Young cita ou uma recuperação judicial ou uma SAF. Basicamente, não dá para o Corinthians seguir existindo como está hoje. Se seguir como está hoje, o clube vai acabar. E isso já tinha sido avisado para outra diretoria, certo? Perfeito. Não à toa, uma das recomendações era a contratação de um CEO. O Corinthians contratou o Fred Luz, que não conseguiu ficar 3 meses lá e pediu as contas porque não tinha autonomia nenhuma para trabalhar. Voltando, CNRD, o Corinthians ontem a gente trouxe em primeira mão nos donos da bola. Explica o que é isso, porque muita gente que está aqui na rádio talvez não sabe o que é isso, né? A Câmara Nacional de Resoluções Desportivas, que trata sobre os impasses financeiros entre clubes brasileiros, empresários, atletas, enfim, tudo que envolve. Para isso eles fizeram rapidinho, mas quando pagou não tiraram, né? O que o Corinthians fez? O Corinthians tem 76 milhões para pagar na CNRD, entre atletas, empresários e clubes de futebol. O maior credor é o Cuiabá, 18 milhões de reais pela compra do Ranieri. O Corinthians, ao invés de negociar credor por credor, apresentou um plano de pagamento para pagar todos ao mesmo tempo, de forma parcelada, e são parcelas trimestrais, essa última cerca de 7 milhões de reais. Desses 7 milhões de reais, 780 mil dizem respeito aos valores devidos ao Cuiabá por uma das parcelas do volante Ranieri. O Corinthians não pagou quando tinha que pagar, que era sexta-feira. E o Cuiabá, na segunda, protocolou um pedido de transfer. E você aqui nos donos da bola passou a informação correta em relação ao pagamento do Corinthians. Você aqui, ontem sentado aqui, não foi? Isso, mais ou menos essa hora. O Corinthians fez esse pagamento. Muita gente acha que o Transferban já caiu. Não caiu. O Corinthians ainda depende de um aval do Cuiabá, que pediu essa medida, falar, não, aceitamos, já recebemos e agora pode tirar o Transferban. Não sei se vai haver tanta boa vontade assim pelos lados da diretoria do Dourado. O Cristiano Dresch, inclusive, presidente do Cuiabá, é um dos grandes críticos aos calotes do Corinthians. Então, o pagamento mas uma boa relação pro Cuiabá com o Corinthians é importante. Isso é verdade. É só ter uma boa relação, que é o que aconteceu agora entre Donald Trump e Lula. Conversaram 30 minutos, bonitinho, diplomacia, cada um vê o que é melhor, e o importante é o Brasil.
O Corinthians então pagou esse valor de 780 mil ao Cuiabá, só que tem outra parcela para cair lá em janeiro, então é bom o clube já ir se articulando para isso. Outra informação, craque, conversei com algumas pessoas da diretoria hoje, expectativa do Corinthians é pagar o que deve ao Santos Laguna do México pelo Félix Torres e ao Matias Rojas em dezembro, porque o clube espera receitas que irão entrar, como os direitos de transmissão do ano que vem, e até venda de atletas, como será o caso, você tem falado bastante disso, da necessidade de vender o Guinegão. Acho que eu não tenho como não vender o Breno Bidon, o Guinegão e o Pedro Choca. O Corinthians espera esse dinheiro para eliminar o transfer ban e também vender o Breno Bidon por 25 milhões de euros, se vender o Guinegão por 20 e 10 milhões de euros o Pedro Choca, vai dar 55 milhões de euros. E na cotação atual dão cerca de 300 milhões de reais. É isso aí. Então é isso aí. Já seria o suficiente para o Corinthians quitar tudo que deve. Exatamente isso. A compra mais uma vez, né? E o que aconteceu, dobrar. Né? A gestão do Ilho. Isso, só que pagou 50% só do Ilho Alberto. O Duílio tem uma questão, craque, que pouca gente fala. Ele sempre falou que o grande título dele foi que ele equilibrou as contas do Corinthians. E de fato, ele fechou o último ano dele no azul. Né? O Corinthians não aumentou sua dívida no último ano da gestão do Ilho. O que ele não fala é que o Corinthians vendeu mais de 300 milhões de reais em atletas. E que devia 11 meses para os jogadores. Perfeito. E atleta não é uma fonte renovável. Quando você vende, você não tem garantia que amanhã você vai ter mais gente para vender. Lógico. Você vai vendendo e seu ativo vai indo embora junto. Né? E o time? E o futebol? E coisa boa. E o Corinthians 36 pontos. Indo para 39. A gente pode ir para 42 se ganhar do Grêmio. E aí, a gente chega... Exatamente. E vai estar reforçado. André Carrilho, Ramalho voltam a ficar à disposição. Só os Andrés que você disse no resenha. Exatamente. Atualização do departamento médico. Qual André é melhor pra você? O Carrilho. Pra você, Quesada. A Carrilho joga muito, né? Pra você, Everton. Uma perna, Everton. Por quê? Pô, tô falando com você, pô. Não, Carrilho. Carrilho. Pra você, Paulo. Oh, é Ramalho e Carrijo, né? Tem outro André. O André e tem Luiz. o André da base. André Luiz. O Carrijo. Carrilho também pra mim. Pra você, Lucas Bueno. Carrilho. Tá certo. O que mais do Corinthians do jogo contra o Vitória sábado, 4 horas da tarde? Me arregaçou esse jogo sábado. Queria ir pro meu sítio e vou ter que ficar pra fazer o jogo. E tem desfalques também. O Qual seria? E o Maicon tomaram o terceiro. Pra mim, o Mateuzinho hoje é o melhor lateral direito do país. E não tem reserva no Corinthians. A tendência é o Dorival Júnior improvisar alguém no setor. Hoje foi dia de treino aberto. Eu acho que joga o André Ramalho, Pedro Choca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Algum dos zagueiros caindo um pouco mais pro lado direito da defesa. Exatamente. Ou ele bota o Félix Torres, quer fazer o quê? O esquema fora de casa. O esquema de 3 zagueiros também, e aí tem um outro ala do lado direito, né? Difícil prever. O Dorival abriu o leque para as possibilidades, mas hoje, no treino aberto à imprensa, o que deu para acompanhar foi o Félix Torres fazendo as movimentações como ala direito. Tá. Então essa situação Qual do Corinthians... Qual campo que ele estava treinando? Campo José Ferreira Neto. Um menininho de Santo... o Nelson Nunes, que foi presidente da CESP. Pô, você é um cara muito legal, viu, Nelson? Que Deus abençoe você. Eu também queria dizer para vocês todos que todos nós estamos concorrendo ao prêmio CESP. Paulo do Vale, como apresentador ou repórter? Pode votar nos dois, né? Eu tô pedindo voto para apresentador porque repórter... Eu gosto desse cara. Do Luiz Fabiano. Acho que o Luiz Fabiano deveria ganhar como repórter, né? Do prêmio CESP. Quesada como comentarista. Comentarista. Everton Ramos como repórter. Eu como comentarista de jogador, ex-jogador. Você só pode votar em você, infelizmente, para o troféu melhor ex-jogador. Ah, tá, não tem coisa. Melhor mas se eu ficar entre os 3, pra mim, eu fico feliz de estar entre os 3. Fico muito feliz, ano passado eu ganhei, né? Mas eu fico muito feliz, queria falar pro Vagnão, parabéns o que a CESP faz pela gente, muito obrigado, e vai ter a Copa CESP também, que a Rádio Craque Neto vai estar e a Rádio Bandeirantes. Exato. Quem que é o jogador que vai jogar pra vocês? O Edu Dracena. E o meu vai ser o Rosinei. Na Rádio Craque Neto. Fino, hein? Tá voando o Rosinei. Já fiquei sabendo que o Madison, lá de show, a sogra dele. Sabia, Quesada? Como é que é? A sogra do Rosinês, ela dá aula de dança do ventre. É mesmo? Eu vou contar um negócio de dança do ventre. Eu concentrava no lugar com o Corinthians, que a gerente, ela me levou uma vez pra quebrar os pratos. Restaurante grego. Eu quebrei os pratos e quebrei mais outras coisas também. Nossa senhora. Quebrou os ventres. Quebrei os ventres.
E tinha gente que queria casar com ela. Mas era interessante? Interessantíssimo. Alto nível? Alto nível. E eu e os caras queriam casar. Eu falei, irmão, posso dar um conselho pra você? Não casa. Mas por que não vai nessa? E eu só... E ela continua fazendo... Não, mas eu acho que ela já tá pra bisavó, eu acho. Nossa senhora. Voltando pro futebol brasileiro, Corinthians. Enfrenta o Vitória às 4 horas da E eu tarde. fiquei com medo. No Barradão. E eu fiquei com medo de quebrar os pratos. Você já foram em restaurante grego? Que você tem que pegar os pratos e jogar na porra da parede, truta. E jogar mesmo. Eu falei, não vou fazer isso. Não. Ela falou, não, pode jogar, Neto. E eu falei, pode. Aí eu comecei a arregaçar os pratos. Regacei tudo também, falar a verdade. Casamento de judeus tem que quebrar a taça também, né? É. Os meus casamentos eu perdi tudo. Quebrou o banco? Eu quebrei o banco geral. Você ficou quebrado. Eu fiquei quebrado. Culpa do Quesada. Sabe, no meu segundo, no meu primeiro, você tem grande participação da minha separação, Quesada. O segundo fui eu mesmo. Não, o segundo não. O primeiro você teve. Lembra aquela vez que a gente tava concentrado? Que a gente tava o dirigente e a gente abriu a porta? Lembro. Começa com M e o sobrenome... Aí eu abri a porta do quarto dele e falei, ó... De Toca. De Toca. Eu lembro. Que absurdo Deu isso. uma confusão. 97. 97. Vamos pro break, eu não quero mais contar a história minha, não. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Fiel, então esse relatório aí da Ernst Young já deu duas soluções aí, qual delas você acha que é a melhor? Uma delas aí é se tornar SAF, aquilo que os mandatários, os donos do Corinthians, as ratazanas, não querem que aconteça. Vai ter o lançamento da Safiel semana que vem e eu acho muito difícil, Fiel. Tô sendo sincero com vocês, de que dentro do Corinthians eles venham aprovar alguma coisa da Safiel. A não ser, você sabe muito bem, se eles próprios forem os donos, né? Vamos dizer assim, aqueles que coordenam, que comandam. E claro, né? Se for entrar alguma coisinha, eles forem se dar bem com isso. Né? Também trouxe informações aí de André Ramalho e Carrillo voltando, para mim, crucial. Infelizmente a gente perdendo o Hugo aí por uma contusão no ombro, né? Deve ficar fora um tempinho. E o André, lamentável, vindo bem, estreando na Neoquímica Arena, no profissional, marcando gol. Menino se destacando, o André volante, né, da categoria de base. E deve voltar só ano que vem. Outras informações aí do Corinthians também, o pagamento da dívida, não só do Cuiabá, mas da parcela aí que o Corinthians tem com a CBF, relacionada a mais de 20 credores aí que o Corinthians precisa ressarcir, pagar, e a expectativa dessa informação aí do Luiz Fabiani, do Corinthians acertar, quitar, em relação à dívida do Matias Rojas e também do Félix Torres até dezembro. Se conseguir isso, vai ser muito bom aí para o nosso Corinthians, faltando principalmente ali Rodrigo Garro. Claro que tem muito mais outros ali com risco de transfer ban, com risco de se tornar uma dor de cabeça grande, mas esses três aí são os principais. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, tudo que você achou do vídeo de agora, a sua opinião sobre essas notícias. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!